Polícia Federal atribuiu papéis importantes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao deputado Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIN, também do PL do Rio de Janeiro, e ao vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro, no esquema de espionagem ilegal montado dentro da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ao longo do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O inquérito detalhou o funcionamento de uma estrutura paralela para monitorar adversários políticos, autoridades dos três poderes, servidores públicos, jornalistas e lideranças civis. Mais de 30 pessoas foram indiciadas pela PF na investigação. Segundo a Polícia Federal, Jair Bolsonaro sabia da existência da estrutura de espionagem paralela e se beneficiava diretamente dessas informações obtidas por meios ilegais. O esquema teria sido pensado e usado para garantir a sua permanência no poder, monitorando opositores e também outras pessoas que eles achavam que precisava de mais atenção e minando a credibilidade de instituições democráticas como o sistema eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Documentos captados pela PF apontam que Bolsonaro recebia essas orientações de Ramagem para atacar as urnas eletrônicas e adotar um discurso mais agressivo contra o sistema. A prática, segundo os investigadores, estaria conectada ao plano de golpe de Estado, pelo qual o ex-presidente já responde como réu em outro processo. A gente falou bastante, da trama golpista, os interrogatórios lá na semana passada no STF. Todas essas pessoas foram interrogadas, Essas pessoas, Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem. O Ramagem, que dirigiu a ABIN durante o governo Bolsonaro, é apontado como responsável por estruturar e comandar um núcleo de inteligência clandestino dentro da agência. A PF sustenta que, sob a sua gestão, a ABIN foi transformada em um braço político do bolsonarismo sob o seu comando. E agentes usaram ilegalmente a ferramenta de geolocalização, a First Mile, para monitorar, em tempo real, a movimentação de alvos em todo o território nacional. Essa First Mile foi comprada lá no governo Michel Temer, antes ainda do Bolsonaro. Então não foi uma ferramenta comprada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de acordo com o inquérito da PF, ela foi usada sim de forma ilegal no governo Bolsonaro. Bastava inserir um número de celular para rastrear a sua localização por meio da conexão com antenas de telefonia. E a PF também encontrou documentos e e-mails que mostram que Ramagem orientava o presidente sobre a estratégia de deslegitimar o sistema eleitoral e alimentava a retórica de confronto institucional. Já Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, é apontado como responsável por transformar as informações obtidas ilegalmente em munição para ataques virtuais. Segundo a investigação, ele comandava o tal do Gabinete do Ódio, núcleo dedicado à difusão de conteúdo falso e ofensivo contra adversários do governo nas redes sociais. Portanto, era um esquema, com pessoas diferentes para braços diferentes de todo esse plano. A PF afirma que Carlos utilizava os dados vazados e monitorados pela ABIN para ampliar o alcance dos ataques, selecionando alvos estratégicos e intensificando a desinformação nos períodos mais sensíveis, como as eleições de 2020 e os momentos de tensão com o STF. E a operação de vigilância ilegal tinha como foco figuras públicas e opositores do governo, entre eles alguns ministros do STF, como Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Dias Toffoli, políticos como Arthur Lira, ou seja, uma pessoa que nem era uma opositora direta de Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia, que em muitos momentos bateu no governo, João Dória, que começou lá na campanha de 2018 fazendo campanha junto com Bolsonaro, mas ao longo do governo de Bolsonaro e da pandemia da Covid-19 se afastaram, e Jean Willis, que aí sim, um grande opositor. Servidores públicos também, como Hugo Loss, do IBAMA, que liderou operações contra garimpos ilegais, além de líderes de caminhoneiros, como Carlos Litt Damer, que criticava o governo ainda de acordo com levantamentos da PF. O esquema tinha picos de atividade durante momentos decisivos do processo democrático, como as eleições municipais de 2020, e operava sem qualquer base legal. A Polícia Federal também apontou que a atual direção da ABIN, já sob o governo Lula, teria tentado dificultar o avanço das investigações e, segundo tudo que foi levantado, houve resistência no fornecimento de documentos e atrasos na colaboração com a Força-Tarefa. Portanto, além de Ramagem, foram indiciados o policial federal Marcelo Bormevetti e o subtenente do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues, ambos com atuação
no alto escalão da ABIN. Esse caso da ABIN paralela tem tudo a ver com a trama golpista, mas é um inquérito diferente. Lá atrás, quando a tentativa de golpe começou a ser investigada, foram divididos em vários inquéritos justamente para quem estava investigando conseguisse dar conta de todos esses braços. Porque tem a história da ABIN paralela, tem o gabinete do ódio, tem as manifestações violentas de 8 de janeiro, tem reuniões que aconteceram ao longo de 2022, lá em julho ainda de 2022. Então tem muitos passos, é por isso mesmo que são vários inquéritos. E a ABIN paralela ontem, a Polícia Federal entregou a conclusão do inquérito e indiciou várias pessoas, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Quando tinha saído já a notícia, ele teria sido indiciado, mas na verdade ele já tinha sido indiciado em outro caso e por isso mesmo ele não faz parte desses indiciamentos, mas Alexandre Ramagem, o ex-diretor também, e o atual também está entre os indiciados.